quarto ano, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia, não é? Com novos conteúdos, novos aprendizados e para isso hoje vamos utilizar os livros de geografia e também vamos utilizar o livro de atividades de reforço, tá certo? Então veja, abrindo o livro de vocês de geografia na página 48, nós vamos ter como conteúdo a vegetação do Brasil. Vocês sabem o que é vegetação? Sabem o que é que caracteriza uma vegetação? Vamos fazer a leitura para a gente descobrir, tá? A vegetação do Brasil. Vegetação é o conjunto de espécies de plantas características de uma região. As áreas verdes protegem o solo da erosão, sendo essenciais para a respiração e a alimentação dos seres vivos e fundamentais para o equilíbrio do clima no planeta Terra. O Brasil apresenta diversos tipos de vegetação, que são influenciados pela grande extensão territorial e pela diversidade climática do país. As formações vegetais fazem parte dos biomas, que representam o conjunto da vida, animal e vegetal, presente em uma região. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existem 6 grandes biomas no Brasil. Então, veja, vamos observar esse mapa, tá certo? E descobrir quais biomas são esses que existem no nosso país. Então, veja, temos uma legenda composta por 6 cores, certo? A primeira que vemos aí é o bioma da Amazônia, tá certo? Que abrange, não é, a maior parte do nosso planeta. Temos logo após a Caatinga, temos também o Cerrado, temos a Mata Atlântica, temos também Pampas ou Campos e temos também o Pantanal. Veja, passando para a página 49, nós vamos estudar as características de cada um desses biomas, está bem? Então, primeiro, vamos iniciar com a floresta amazônica, certo? Então, vamos lá ler como é caracterizado, não é esse bioma? É caracterizada pela grande variedade de espécies animais e vegetais. Assim como o clima, a grande quantidade de chuvas colabora para o desenvolvimento vegetativo. Veja, nós podemos dizer também que a floresta amazônica, certo? Ela é o principal bioma que existe no nosso país, porque ela abrange uma grande diversidade de animais, certo? Que representam a fauna e de plantas que representam a flora, certo? E muitos pesquisadores, não é, biólogos, cientistas, eles dizem que a Amazônia, certo? Ou a floresta amazônica, ela é considerada o pulmão do nosso país, tá certo? Então veja que importância esse bioma tem, tá certo? Veja, eu fiz um pequeno resumo, tá certo? Vocês, quando estiverem lendo novamente, vocês leiam o conteúdo todo, tá? Vamos agora para Caatinga. Então vamos aqui, ó. Caatinga é uma vegetação resistente ao clima semiárido, formada por plantas adaptadas à irregularidade das chuvas e altas temperaturas. Então vejam, a Caatinga é o bioma que está mais próximo a nós, tá certo? Por quê? Veja, a gente observando essa imagem, não é? A gente consegue identificar plantas como o cacto, tá certo? Que elas armazenam água e resistem, não é, aos longos períodos de seca, de estiagem, tá certo? E aqui a gente vê o solo rachado, não é? Que é pobre, tá certo? Vamos agora, gente, para o cerrado, tá? Então vamos aqui. No cerrado predominam plantas rasteiras, gramíneas, arbustos retorcidos e árvores de pequeno porte. Sua mata nativa vem sendo amplamente destruída pela exploração econômica da agricultura mecanizada, especialmente o cultivo da soja e pela pecuária, com destaque para a criação de gado. Tá bem? Então, veja, eu trouxe apenas uma imagem, tá, para ilustrar o cerrado.
Vamos agora para a Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica é uma formação vegetal bastante densa e diversificada, caracterizada pela presença de árvores altas com troncos grossos, além de plantas ornamentais, como bromélias e orquídeas. Vejam só, vou agora também fazer um pequeno resumo, tá certo? E vou passar para o último parágrafo, que diz assim: no entanto, a Mata Atlântica é ainda o habitat de vários animais silvestres, como o mico-leão dourado, o pica-pau da cabeça amarela e a arara azul. Está bem? Vamos agora para a página 50, não é? Para descobrir os outros biomas. Temos agora campos ou pampas. Os campos ou pampas são abertos com vegetação arbustiva e de gramíneas, ocorrendo em diversos locais do Brasil, como no Rio Grande do Sul, pampas gaúchos, e em Roraima, lavrados. Então veja como já mudou, não é, a paisagem, quando chegamos aí nos campos. E agora vamos para o Pantanal. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo devido às chuvas associadas às condições do relevo que lá ocorrem, provocando enchentes que cobrem grande parte da área pantaneira. No Pantanal, há uma grande variedade de fauna, sendo comuns espécies como jacarés, capivaras, ariranhas, onças pintadas, macacos, cobras e papagaios, e de vegetação, como campos, cerrados e florestas. Apesar da fiscalização dos órgãos ambientais, o Pantanal sofre constantes ameaças à sua biodiversidade, sendo a maior parte delas relacionadas ao desmatamento, para a ocupação humana e para a pecuária e a consequente extinção de espécies animais e vegetais. Vamos agora conhecer a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais corresponde à vegetação existente entre a floresta amazônica e a caatinga, sendo típica dos estados do Maranhão e do Piauí. A carnaúba e o babaçu são suas espécies características. Árvores ricas em óleos utilizados na fabricação de diversos produtos. O aproveitamento dessas árvores é de 100%, pois delas nada se perde. Tudo se transforma por meio de processos industriais. Está vendo que interessante? Vamos agora conhecer a Mata dos Pinhais ou Mata de Araucária. A Mata dos Pinhais ocorre principalmente na região sul do Brasil. Sua árvore típica é o pinheiro do Paraná, caracterizada pelo porte alto, pela copa aberta e pelos troncos finos. É bastante explorada para a confecção de móveis. Hoje, a floresta encontra-se bastante devastada, sendo necessários muitos anos para sua recuperação. E agora vamos ver, a vegetação litorânea. A vegetação litorânea existe ao longo de toda a costa do Oceano Atlântico de forma variada. É formada por plantas rasteiras encontradas nas areias das praias. Em algumas regiões do litoral é comum a presença de coqueiros. Então, veja, é fácil a gente identificar, não é, esse tipo de vegetação, certo? Quando estamos indo à praia, não é? Ela representa a vegetação litorânea, não é? E o que é muito comum também é a presença dos coqueiros, está bem? Vamos agora para a vegetação de mangue. A vegetação de mangue ocorre nos manguezais, áreas de transição entre ambientes terrestres e marinhos. A vegetação de mangue é adaptada a solos bastante salinos e alagados. As áreas com vegetação de mangue são consideradas verdadeiros berçários naturais, abrigando tanto espécies nativas do manguezal
quanto espécies que migram apenas durante o ciclo reprodutivo. Nesses locais, são comuns os crustáceos, como caranguejos, camarões e guaiamuns. Então, veja, em algumas praias, não é que conhecemos por aqui, por Pernambuco, é comum a gente observar também esse tipo de vegetação, o manguezal, tá certo? E tem os catadores, não é, que são assim conhecidos porque eles fazem a extração, certo, desses crustáceos que foram citados, tá certo? Veja, gente, como é interessante, como é rica, não é, a vegetação que temos existente em nosso país, cada uma com sua característica própria, tá certo? Com seu clima, não é, com suas plantas, tá certo? E até com seus animais, como foi visto no texto, tá bem? E agora, veja, vamos para as nossas atividades, certo? Para isso, nós vamos utilizar agora o livro de reforço, tá? Vamos abrir ele na página 98, certo? É o mesmo assunto. E aí, vamos para a segunda coluna. E já temos um textinho, não é? Que ele se chama Verde que te quero verde. Verde que te quero verde, temos que preservar nossas matas, nossos bosques, onde canta o sabiá. E agora vamos ao primeiro quesito, que diz assim: leia as informações e faça o desenho da vegetação correspondente. Então, veja só, você vai ficar à vontade, né, para fazer um belo desenho, dar um belo colorido na ilustração que você vai fazer, tá certo? Eu vou ler as alternativas A, B e C, tá? E vou dar uma ajudinha a vocês. Vê, na letra A, vegetação resistente ao clima quente, onde chove pouco e faz muito calor. Eu me lembro até que eu comentei que é uma vegetação que está mais próxima a nós, que faz parte da nossa região. E aí, gente, vocês conseguem lembrar qual é? Vamos observar aqui no quadro. Onde é que vocês acham dessas imagens aqui, onde faz muito calor? Onde será? E a vegetação, ela resiste ao clima quente. E tem a presença de, ou melhor, tem a ausência de chuvas. E aí? Olha, se eu observar direitinho, certo? Cada bioma, eu posso identificar, ó, que vai ser a caatinga. Até porque na própria definição, não é? A gente tem, ó, uma vegetação resistente ao clima semiárido, formada por plantas adaptadas à irregularidade das chuvas e altas temperaturas. Tá certo? Então, vocês podem, né, utilizar essa imagem, tá, como inspiração para vocês, tá certo? Ou então, façam outro desenho à sua maneira. Aí vamos, ó, na letra B. Caracterizada pela grande variedade de animais e vegetais e por árvores de grande e médio porte. Lembro que eu falei, né, que ela é considerada como se fosse o pulmão do nosso país, justamente por conter uma grande biodiversidade. E aí, tá fácil, né, gente? Vamos ver, vamos olhar novamente cada imagem. Vocês acham que é o manguezal, o cerrado, a Mata Atlântica ou a floresta amazônica? Veja, pela própria definição aqui, eu também já detectei, não é? Já identifiquei que é a floresta amazônica. Por quê? É caracterizada pela grande variedade de espécies animais e vegetais. Então aí, tá certo? Vocês façam um desenho bem bonito, né, para representar a floresta amazônica. Vamos agora à letra C. Existe uma grande variedade de fauna, sendo comuns animais como jacarés, capivaras, ariranhas, macacos e cobras. E aí? Qual será essa vegetação? Qual será esse bioma?
Vamos pensar um pouquinho. Já identifiquei também que é o Pantanal. Muito bem. Então aí, não é? Eu não tenho muita habilidade com desenho, tá certo? Então, eu não vou fazer, tá, nenhum desenho para representar um jacaré, uma capivara, uma ariranha, tá? Mas quem tiver, não é, o dom de desenhar, tá? Faz um desenho bem bonito, ilustra esses animais, tá certo? E aí vai ficar bem legal, né, a atividade de vocês. Aí, ó, o segundo quesito diz assim: pinte o quadrinho com a resposta correta. Nós vamos relembrar o que é vegetação. Temos 3 alternativas e apenas uma está correta. Vamos ver. Vegetação é o conjunto de águas de uma região, o conjunto de plantas de uma região, o conjunto de animais de uma região. E aí, gente, o que será que vocês vão pintar? Qual será a alternativa correta para a vegetação? Será que é conjunto de águas, conjunto de plantas ou conjunto de animais? Veja, essa é fácil de descobrir. Por quê? Quando se fala, né, no nome vegetação, a gente se lembra de quê? De vegetais, certo? Como água não é vegetal e animais também não são vegetais, então só nos resta, né, a segunda alternativa, o conjunto de plantas de uma região. Então, ó, vamos pintar o segundo quadrinho. Vamos para o terceiro quesito. Complete a cruzadinha com os tipos de vegetação. Vamos ver a vegetação da letra A. Vegetação com plantas rasteiras, gramíneas, arbustos retorcidos e árvores pequenas. Vocês lembram, gente? Que vegetação é essa? E aí, qual é essa vegetação? Que tem plantas rasteiras, gramíneas e arbustos retorcidos. Vocês lembram? Isso mesmo, gente. Identifiquei que é o cerrado. Então, vamos escrever na letra A, cerrado. Vamos à letra B. Vegetação rasteira formada por grama e capim. Área boa para pastagem. E aí? Qual será essa vegetação? Hein? Que é uma área boa para pastagem, não é? E ela é formada por grama e capim. É uma vegetação que está um pouco distante, né, da nossa realidade. Já identificaram qual é? Ótimo. Campo. Muito bem. Vamos lá escrever na letra B. E agora a letra C. Vegetação adaptada a solos salinos e alagados. Essa é fácil. Eu também falei sobre ela, não é que é comum a gente encontrar nas praias daqui, de Pernambuco. Vocês lembram? Isso, o manguezal. Então vamos colocar na letra C. E agora a letra D. Vegetação resistente ao calor. Muito fácil essa. E aí, quem lembrou? É uma vegetação que a
gente conhece muito bem, não é? Ela faz parte da nossa região. E é essa mesmo, a caatinga. Vamos lá escrever. Gente, vamos agora passar para a página 100, tá certo? Tia Miriam, ela vai precisar de um tempinho só para retirar as imagens, tá certo? E já já a gente volta. Pronto, gente. Quadro organizado. Vamos lá, né? As nossas atividades. O quarto quesito diz assim: marque nos enunciados abaixo V para verdadeiro ou F para falso. Vamos ler o primeiro enunciado. O Brasil é um país com poucos tipos de vegetal. Será, gente? Diante de tudo aquilo que foi estudado, que foi falado, vocês acham que o Brasil é um país com poucos tipos de vegetal? Não, não é? Então, a primeira alternativa, vamos marcar F, de falso. Próximo enunciado. A maior floresta do mundo em biodiversidade é a amazônica. E aí, vocês lembram de quando eu falei da floresta amazônica? Lembram do que eu falei sobre ela? Então, diante do que foi lido, não é, do que foi exposto, não é? Essa afirmativa, ela é verdadeira, certo? A maior floresta do mundo em biodiversidade é a amazônica, correta? Letra V. Próximo enunciado. A caatinga é típica do sertão nordestino. E aí? Lembra que eu falei desse bioma, não é? Que é o que mais está perto de nós, é o que mais nós conhecemos. Então, também vai ser verdadeiro, não é? Vamos marcar a letra V. E, por fim, o último enunciado diz assim: as árvores do cerrado são grandes arbustos retorcidos. Vocês lembram do que foi que nós falamos sobre o cerrado? Será que são grandes arbustos? Não? Então aí vamos marcar a letra F, certo? O quinto quesito diz assim: no quadro abaixo, escreva tipos de planta existentes em cada vegetação. A primeira vegetação que temos é a caatinga. Certo? Então, vamos pesquisar, tá, no livro, quais são, não é, as espécies de plantas que existem na caatinga, certo? Eu me lembro que eu tinha feito só um resumo, não é? Não cheguei a ler essa parte, tá bem? Mas eu me lembro, tá, de algumas plantas, de algumas espécies que fazem parte da caatinga, tá? Enquanto vocês escrevem, tia Miriam também vai escrever no quadro e depois a gente lê, tá? Então vamos lá. Tem uma planta que ela se chama xique-xique. Tem outra que se chama agave. Temos também, ó, palma. Outra planta muito conhecida é o mandacaru. Então vamos lá. Plantas que fazem parte da caatinga. Temos xique-xique, agave, palma, mandacaru e uma grande variedade de cactos, certo? Vamos agora para o cerrado, certo? Quais são
são as espécies que fazem parte do cerrado? Então, veja, temos plantas rasteiras, gramíneas, arbustos retorcidos e árvore de pequeno porte. Então, vai ser a nossa resposta para o cerrado. Vamos escrever. Pronto, veja, as plantas que existem no cerrado. Plantas rasteiras, gramíneas, arbustos retorcidos e árvore de pequeno porte. O sexto quesito diz assim, ou melhor, pergunta: qual é a importância da floresta amazônica para a humanidade? Veja, essa é uma resposta pessoal, tá certo? Mas eu fiz uma pesquisa, tá certo? Vou colocar minha resposta e aí você vai ficar à vontade, tá? Tanto para escrever a resposta que eu vou escrever, ou então para colocar uma resposta à sua escolha, à sua preferência. Então eu vou escrever e depois a gente lê, tá? Porque ela é um pouco grande. Então, vamos lá, tá? Vamos repetir a pergunta e aí eu vou ler a resposta que eu escrevi. Qual é a importância da floresta amazônica para a humanidade? A floresta amazônica desempenha papel imprescindível na manutenção de serviços ecológicos, tais como garantir a qualidade do solo, dos estoques de água doce e proteger a biodiversidade. Tá certo? Então, veja só, diante do que foi exposto sobre a floresta amazônica, tá certo? Eu gostei, tá, dessa resposta que eu escrevi, tá? E aí, como eu disse, né, você vai ficar à vontade, tá certo? Tanto para escrever a minha resposta, ou então escolher uma à sua preferência. Aí agora o sétimo quesito diz assim: escreva um pouco sobre os seguintes biomas. Vegetação litorânea. O que foi que
que vocês entenderam sobre a vegetação litorânea? Onde é que ele existe? Né? Quais são suas características? Tá certo? Eu vou escrever, tá? De acordo com a leitura, né, que foi feita, tá certo? E aí depois a gente compara as respostas, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre a vegetação litorânea. Existe ao longo de toda a costa do Oceano Atlântico. É formada por plantas rasteiras encontradas nas areias das praias. E agora nós vamos falar sobre a vegetação de mangue, tá certo? Então, vê só. Vamos ler agora, não é? Um pouquinho sobre a vegetação de mangue. Ocorre nos manguezais áreas de transição entre ambientes terrestres e marinhos, não é? E é onde acontece também, não é? A captura, não é, de crustáceos, como caranguejos e guaiamuns. Está bem? Então, veja, dessa maneira, a gente encerra nossas atividades de hoje de geografia, tá? Onde estudamos, não é, os biomas brasileiros, estudamos também um pouco da vegetação do Brasil, tá bem? E agora vamos para o praticando, tá certo? Que tia Miriam já escreveu no quadro, tá bem? E o praticando hoje vai ser no livro de geografia de vocês. Então vamos abrir na página 51, na segunda coluna, tá? E temos o primeiro quesito, que diz assim: com relação à vegetação, marque a resposta certa. Letra A. O que é a vegetação? Veja, temos duas alternativas. Apenas uma vai estar correta, certo? Então, leia com atenção, tá certo? E aí, você vai responder. A letra B. Algumas das funções das áreas verdes são. Temos também duas opções, onde apenas uma é a correta. Se você ficou com dúvida, é só você voltar um pouquinho, tá, o vídeo, ou então fazer uma outra leitura no seu livro, e aí você vai responder sem problema. Aí o segundo quesito.
Observe o mapa da página 48 e responda. Letra A. Na sua opinião, o Brasil possui uma grande variedade de vegetação? Sim ou não? E depois você vai responder por quê. Tá? Letra B. Qual é o tipo de vegetação mais comum no estado em que você mora? Lembra que eu falei um pouquinho sobre ele, não foi também? Bem fácil, não é? Terceiro quesito. Marque V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas. Então, veja só. Você vai ler com atenção cada afirmativa e, de acordo com o que foi estudado, você vai observar se vai escrever V ou F. Quarto quesito. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí temos 1, floresta amazônica, 2, mata atlântica, 3, Pantanal, 4, Caatinga e 5, campos. Certo? Então, veja só. Você vai ler cada característica que está sendo descrita e vai observar qual é o numeral que você vai escrever no quadrinho. Certo? Quinto quesito. Escreva abaixo de cada imagem o nome do respectivo bioma. Então, essa está bem fácil de você identificar. Através das imagens, né, que estão sendo oferecidas no livro, você vai escrever a qual bioma pertence. Sexto quesito. Pinte as letras K, W, K, Y e W e descubra as respostas. Então, você vai observar nas letras A, B e C. Os quadradinhos que tem as letras K, Y e W, tá certo? Você vai pintar e aí vai descobrir qual é o bioma que está se referindo, tá? Agora, sétimo quesito. Dos tipos de vegetação apresentados, qual foi o que mais chamou a sua atenção? Qual foi deles que você achou mais interessante? Por quê? Então, veja só. Você vai, ler novamente, tá certo? Cada bioma estudado e vai responder, né? Qual deles chamou mais a sua atenção e depois você justifica. Oitavo quesito. Escreva uma mensagem de conscientização ambiental relacionada à imagem abaixo. Então, veja, observe a imagem, tá certo? E escreva uma mensagem, tá certo? Para conscientizar, tá? E agora, a gente vai passar para a página 54. Nono quesito. Para você, qual é a importância da floresta amazônica para o Brasil? Foi bem falado, não é? Bem explicado, tá certo? Creio que você também não vai ter dúvidas em responder essa questão. Décimo quesito. Quais são os tipos de vegetação litorânea? Então, observa, tá lá no livro, e aí você vai responder. 11º quesito. Observe a imagem abaixo e descreva com suas palavras as características da vegetação apresentada. Então, veja só, de acordo com essa imagem, não é? Eu sei que se trata do manguezal. E aí você vai escrever as características dessa vegetação, certo? Décimo segundo, leia atentamente o texto abaixo que descreve algumas características da floresta amazônica. Então, veja, leia esse pequeno texto com bastante atenção, tá certo? E a letra A diz assim: dê um título ao texto que você acabou de ler. E a letra B, observe as frases abaixo e sublinhe as informações que foram apresentadas no texto. Então, temos tipo de vegetação, formação da vegetação, área de ocorrência dessa vegetação no Brasil, informações sobre a fauna amazônica, característica das partes dos vegetais. Então, veja, para você responder essa letra B, você vai ter que ler com atenção o texto, tá certo? Dessa maneira,
a gente encerra, tá, nossas atividades de hoje, tá? Eu desejo que todos vocês estejam em casa, estejam bem, tá? Se cuidando, se protegendo, tá certo? E a gente se encontra logo mais. Tchau, tchau!